Olá, bem-vindo ao canal. Meu nome é Jorge Franco E eu, Renata Franco. e nós somos do canal Sementes com Valor. Sejam bem-vindos, vocês que estão chegando pela primeira vez, fiquem muito à vontade e desde já, eu já peço para vocês se inscreverem no canal, curtirem, dar o joinha, compartilhar com as pessoas que vocês conhecem, pessoas que, se você achar esse vídeo interessante, envia para grupos de família, para amigos, para parentes, para todo mundo. Hoje tem um momento interessante, né, meu amor? Verdade. E homens, esposos, namorados que já querem casar com responsabilidade, eu já quero te falar alguma coisa. Você sabia que a sua falta de posicionamento pode estar gerando uma fadiga emocional na sua esposa? Né, meu amor? É verdade. E se você sente que algo está indo errado no casamento, se a sua parceira está sobrecarregada, está distante, esse vídeo é para você. Não é sobre culpa, é sobre responsabilidade e, consequentemente, mudança de rota. Bem, hoje, como nós falamos, o tema é sobre a gente ter cuidado, né? Sobre a gente ter cuidado com o nosso posicionamento. E eu queria falar com você que você sabia que as suas atitudes dentro da sua casa pode estar gerando algo mal para sua esposa. Você sabia que um dos sinais que vamos falar pode estar acontecendo agora na sua casa? Para iniciarmos falar um pouco do assunto, eu quero compartilhar com vocês Miqueias capítulo 6, versículo 8, que fala da seguinte forma: Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a benignidade e andeis humildemente com teu Deus. O que é praticar a justiça? O que é praticar a benignidade? E andais humilde com Deus. O que eu quero falar com vocês? Nós homens, nós somos acostumados, nós somos ensinados pelos nossos pais, pelos nossos avós, a não chorar na frente da nossa esposa, a não pedir desculpa quando a gente está errado e até mesmo quando estamos certos. Que conhecemos um casal de idosos que eles falaram o seguinte, que o segredo do sucesso no relacionamento é você ser muito bom e pedir desculpa e perdoar. E quando a palavra de Deus, ela fala da seguinte forma: pratique justiça, seja justo. Essa justiça muitas vezes é que para nós. Muitas vezes a nossa esposa está certa e a gente já criou todo um problema e nós não queremos dar o braço a torcer e pedir desculpa. Muitas vezes nós não somos humildes para perguntar o que é que está acontecendo. E hoje vamos falar sobre isso. Ter um ouvido humilde, ter uma observação humilde. Observar que você erra, que você muitas vezes está sobrecarregando a sua esposa com as não decisões que você não está tomando. Pode ser até redundância, né? As decisões que você está deixando de tomar e sobrecarregando a sua esposa, cuidando dos seus filhos, fazendo os afazeres de casa e ainda tendo que resolver problemas que são exclusivamente do seu esposo. Vamos falar sobre 3 tópicos. Primeiro tópico vai ser identificando a fadiga emocional na esposa. Mas eu estou falando de esposa, mas também entre o esposo também. Porque o que acontece com o esposo pode acontecer com a esposa também, tá? Então, meu amor, o que é bolufas de fadiga emocional? Olha só, gente, a fadiga emocional é um estado de esgotamento profundo, tá? Gerado pelo acúmulo de estresse, seja ele físico, emocional ou mental. Então, vamos ficar atentos e alerta para que isso não gere malefícios à nossa saúde, para que a gente também não reproduza toda essa fadiga em cima dos nossos filhos, porque é por isso que nós estamos aqui, né? Para nos melhorarmos enquanto seres humanos, pelos nossos filhos também. E quais seriam os sinais claros, amor? Você pode falar pra gente um pouquinho dessa fadiga? Como que a gente pode identificar? Olha, essa pessoa está passando por um processo de fadiga, né? Olha, sinais claros, eu acredito que, assim como acontece, né, em vários relacionamentos, pode acontecer com vocês também. Eu vou dar o primeiro aqui, ó, apatia.
Imagina o seu esposo que você amava, o esposo que quando você namorava, você torcia, né? Observava o tempo para ele chegar em casa, você estava com aquela saudade toda e de repente, se ele tem casa, se ele não está em casa, é a mesma coisa. Você não tem prazer de estar com ele, você não tem prazer de dar a mão, você não tem prazer de falar que ele é seu esposo, né? Triste, né? Irritabilidade, você está irritada, você não consegue ficar feliz, você não consegue ter satisfação no que você está fazendo, você não consegue cozinhar, você não consegue fazer algo assim que venha, porque quando nós nos sentimos amados, nós queremos agradar, nós queremos fazer o melhor prato, nós queremos arrumar a melhor mesa, nós queremos fazer tudo de melhor. Terceiro ponto, distanciamento afetivo. O que é distanciamento afetivo? Você não faz questão de estar perto. Vamos sair para algum lugar, você não quer estar perto daquela pessoa. Você não tem nenhum tipo de afetividade para aquela pessoa. Choro constante. A pessoa chora, o cônjuge, seja homem ou esposo ou esposa, chora, está triste. E a pessoa não sabe nem falar o que é que está acontecendo. Mas eu vou falar uma coisa. Sobrecarregar. Aquela pessoa está sobrecarregada. Porque muitas vezes demora para aquela pessoa entender o que é que está acontecendo, né? Por isso que aquela pessoa está chorosa, aquela pessoa está triste, está afastada, não tem prazer de fazer nada, inclusive o sexo. Não tem prazer de nada, só quer dormir, anda cansada, não tem prazer de fazer nada. A falta de interesse nas atividades prazerosas. Que antes era prazerosa, né? Passou pronto. a Que antes era prazerosa. Mas com o passar do tempo. E queixas. Maridos que estão fazendo isso, ou mulheres, tenham atenção. Se você quer prosseguir no relacionamento, se você quer prosseguir, ter tempo de relacionamento, tenha um ouvido humilde. Se nós não tivermos um ouvido humilde, nós vamos perder o amor da nossa vida aos poucos. Aquela pessoa vai deixar de viver, de sentir o prazer de viver. Nenhum tipo de divórcio é à toa e do nada. Eu quero falar, nada é do nada. Sempre você buscar, você vai observar que teve coisas que você deixou de fazer quando você iniciou o casamento até o término. E nós estamos aqui para declarar na sua vida que o seu relacionamento vai ser uma bênção no nome de Jesus. Nós queremos declarar na sua vida que vai dar tudo certo, mas só que Deus não vai fazer aquilo que nós podemos fazer. Nós podemos ser atenciosos com nossas esposas, nós podemos dar o nosso melhor, nós podemos observar, pedir perdão quando estamos errados, podemos. Então, não faça aquilo, ao contrário, faça aquilo que é da sua responsabilidade. Segundo ponto, os erros comuns do esposo e suas causas. Meu amor, fala um pouco de comportamentos que podem agravar essas situações. Eu acredito que há omissão, né? Há omissão diante das decisões que devem ser tomadas, né? Nesse caso pelo homem ou pela mulher. Existe uma parte que é do homem, existe uma parte que é da mulher. E se a gente não tiver cuidado com o local específico de cada cônjuge, a gente acaba atropelando as coisas. Eu tenho escutado muito sobre energia feminina, né? Energia masculina. Quando uma mulher adquire uma energia masculina e quando o homem adquire uma energia feminina. Quando há essa troca, né, de lugar dentro de um relacionamento, né? Se eu, Renata, tomo uma postura masculina diante do casamento, o que é isso, Renata? Que postura masculina? De tomar as decisões, né? De não ter essa partilha de comunicação, porque existe sim uma unidade, né? É necessário. Deus espera de nós essa unidade, né? Essa comunhão. Se não existir isso, vai haver ruptura. E aí é interessante falar sobre isso, porque quando as coisas mudam de lugar, gera consequências, né? E desastrosas dentro de um lar e na vida dos nossos filhos, né? Existe também a parte da ausência física, né? Da ausência afetiva, das críticas públicas, né? Quando há humilhação diante de pessoas que nós conhecemos, né? Você está numa roda de conversa, seja na igreja, no restaurante, né? Num sítio, numa fazenda, num lugar que você está ali bacana conversando,
entre amigos. Se o seu cônjuge fez algo que te magoou, que te feriu, que não foi legal, dá um toque em silêncio, dá um toque do ladinho ou dá um toque pós, mas não faz isso publicamente, porque isso gera uma dor de humilhação, né? E consequentemente gera um afastamento, né? A gente vai começar a ter repulsa para aquela pessoa. Aquilo que, como a Amor estava trazendo, né? No início do relacionamento a gente tem aquele gás, aquela emoção, aquela vontade de estar perto, de estar junto, de ter comunhão. Tudo eu quero fazer com o meu amor. E de repente, com o passar do tempo, se você percebe que aquele calor físico, né, já se esfriou e você já não tem mais tanta vontade de estar junto, você tem que entender o porquê. Se é algo da sua parte ou se é algo da dele. As pessoas hoje falam muito sobre não ter mais amor, né? O amor acabou. Mas por que acabou? O amor é como uma flor. Ele precisa ser regado diariamente, cuidado diariamente, né? Às vezes eu preciso trocar a terra da rosa. Então, assim, esse que a gente está trazendo é justamente os cuidados que nós precisamos ter para se manter um relacionamento saudável. Marido, eu tenho certeza que você vai preferir aquela mulher do início do namoro do que uma esposa cansada, sobrecarregada, triste. Não jogue a culpa para cima dessa mulher. Traga ela para perto de você e se responsabilize por aquilo que é participação sua, né? Seja co-participante dessa unidade, dessa instituição família, junto com seus filhos, né? Rapaz, amor. Interessante, né? É muito interessante porque nós percebemos que existe muitos impactos no relacionamento, né? Como a intimidade, a segurança emocional. Imagina, quantas de vocês, homens ou mulheres, esposas, no início de relacionamento, como você se sentia segura, né, com o seu esposo? Como você tinha certeza que algumas coisas, ele sair para algum local ou fazer alguma coisa, você ter certeza das atitudes, né? E diante de tantas atitudes negativas, você começa a ter uma insegurança. Você começa a não ter certeza do que você acha. Mas isso é comum? Não. Como o meu avô mesmo falou, é regar. Tem muita gente que fala, acabou o amor, então não quero mais relacionamento. Não é isso. Você está regando seu relacionamento. Você fala a sua esposa o quanto ela é importante na sua vida. Você faz surpresas para ela, você faz alguma coisa que você mais gosta de fazer para ela. Você está regando, você está trocando a terra, você está fazendo aquele processo de cuidar do processo. Você está fazendo isso? Ou quando você tem casa, você está ali no TikTok, de algum tipo de rede social, ou você marca justamente para fazer algum tipo de jogar bola, fazer outros tipos de atividades que não envolvem sua família, justamente no momento que você tem de folga. Você está dando realmente a atenção à família devida? É verdade, a gente precisa ter responsabilidade sobre isso, né? Sobre existe uma palavra que é sobre o homem ser o provedor, né? Mas e o homem ser presente? O homem estar presente dentro daquele casamento? Lembrando que casamento é uma escolha diária, né? Como a gente falou, o divórcio não chega da noite para o dia, assim como o casar também não é da noite para o dia. Tem um livro interessante que fala sobre o processo que acontece quando a gente está dentro de um lugar que não deve ser constante, né? É chamado assim no livro O Cavaleiro Preso na Armadura, de Robert Fisher. Esse livro foi muito importante para mim no processo de viuvez. Por quê? Porque eu estava acostumada a funcionar de uma forma, né? A me proteger, a reagir de uma forma, a cuidar das coisas de uma forma, e de repente eu precisava mudar, ser uma outra pessoa, né? Tava em um outro momento. E como que a gente faz isso da noite para o dia? Não é possível. Esse livro me ajudou muito, porque ele fala sobre como é importante, né, o casamento, a relação com o cônjuge, com os filhos, mas é a relação toque físico, né? Presença. E não sobre aquilo que a gente imagina que, não, eu tô pagando conta. Como que eu te amo se eu tô pagando conta? E a mulher fala, como que eu não te amo se eu faço sua marmita todo dia?
Mas amor não é sobre isso, não é só sobre. É sobre o fazer por amor, com carinho, com zelo, entendendo que eu não estou fazendo só ele, eu estou fazendo para mim. Porque nós somos um, né? E é sobre isso. Terceiro e último tópico, hein? Esse último tópico é muito importante. Eu peço a vocês para prestarem atenção, que é algo que é para nossas vidas. O terceiro é o seguinte: 3 atitudes práticas e aplicáveis que todo cônjuge pode começar hoje. Qual o primeiro? Eu vou te fazer uma pergunta. Qual seria a atitude que você faria? Por exemplo, presença intencional. O que é que você consegue falar sobre isso? Sobre agendar, né, um jantar bem gostoso com o cônjuge, só pedir para ela se arrumar. Olha, amor, se arruma que a noite é nossa, né? E ele está separando um tempo específico para nós dois. Então ele vai preparar, ela não vai saber, vai ser uma surpresa, mas ele foi intencional, não foi casual. Ele preparou aquele lugar, né? Igual quando a gente casa que vai para lua de mel, né? A gente prepara aquela cama, né? Aquele momento, aquela camisola, aquela roupa, né? Especial para aquele momento. É sobre isso, né? É sobre a gente querer estar junto. É sobre isso. É sobre ser intencional naquilo que você diz, naquilo que você pensa e no seu posicionamento dentro de casa. Reative a chama do seu amor. A chama que levou você a escolher essa pessoa como cônjuge para toda uma vida. Reative isso todos os dias. Eu sei, Renata, não é fácil, eu tenho filhos, eu também tenho 3 meninos. Mas é sobre isso, nós precisamos ter um jogo de cintura e sermos intencionais. Tem dia que a gente vai dizer, é o dia do papai e da mamãe. E é sobre isso e tá tudo bem, né? Mas a gente não pode só jogar essa responsabilidade pro outro e... não tem condições, tem pia, tem prato pra lavar, tem roupa pra lavar, tem casa pra arrumar, tem banheiro pra lavar. Mas essas coisas a gente vai ter todos os dias, né? Todos os dias. Segundo ponto, segunda atitude, decisão de proteção emocional. Eu quero falar para você, esposo. Isso aqui é pro homem. Um dia, separa um dia para você fazer uma atividade, 2 atividades. Eu tô falando para o esposo que acha que só trabalhar é o suficiente. Mas para você que já faz as coisas, isso é normal para você, parabéns. Mas para o esposo que acha que somente trabalhar e pagar as contas é o suficiente, eu quero te falar que não é suficiente não. A sua esposa merece descanso. A sua esposa merece que você cuide, se você tiver filhos, ela merece que você separe todos os dias no mínimo 30 minutos para cuidar, para conversar com seus filhos. Conversar, porque você não está ajudando ela não, você está se ajudando. Você está tendo uma interação melhor com seus filhos. Porque hoje, nessa era de internet, de rede social, muitas vezes a gente está muito mais distante do que a gente acha que é. Principalmente você que chega e vê uma mesa tudo preparada com a esposa, tudo certinho, e depois só quer dormir e acha que está tudo bem. Não faça isso. Porque depois de um certo ponto, você vai entender o quanto você perdeu da sua vida. De pontos específicos, de momentos específicos. Você está perdendo muita coisa. E ainda se afastando da sua esposa, porque sua esposa está ficando cansada. Está ficando exausta. Emocionalmente está ficando destruída. E é isso que a gente quer chamar a sua atenção. Separa meia hora, né, mano? Separa meia hora. Cozinha em casa. Faz algo em casa. Varre a casa, arruma a mesa, lava os pratos, lava a louça. É possível fazer? É possível. É somente a nossa atitude. E eu também quero falar outra coisa com vocês. Problemas internos de casa. Quantas mulheres, como meu amor tem dito, que exercem uma energia masculina, por quê? A pia quebrou. Ela fala com o seu esposo, depois eu faço. Aí ela é obrigada a fazer. Ou contrata uma pessoa que entra na casa, acessa aquela intimidade e ainda a mulher sai como errada, porque ela está tomando atitude de uma energia masculina que ela está sendo obrigada a ter, porque a falta de posicionamento do seu esposo está gerando aquilo dela. Então peço a vocês, volta da onde vocês iniciaram. Lembra quando vocês estavam namorando?
quando você se casar, lembra daquele amor, porque o amor não foi perdido. O amor não foi perdido. O amor só não está sendo carregado. Volta, lembra daquilo que você fazia para você retornar a fazer aquilo de novo. Eu tenho filhos. Nós temos filhos também. Mas nós separamos o nosso tempo para ir em um restaurante, para ir em uma lanchonete, para ir em uma sorveteria. Ou simplesmente sair, caminhar juntos. Temos que ter o nosso tempo junto. Eu sou o Jorge, pai, mas eu também sou o Jorge, esposa. Mesmo porque os filhos crescem, casam e tomam o seu rumo, né? E quem é que fica? O cônjuge, né? Não é sobre filhos, é sobre muito mais casamento. Quando você tem um casamento firmado na rocha em Cristo, os seus filhos também estarão firmados. Não só o seu casamento, né? Isso. E por último, então, que é comunicação restauradora. Essa palavra é boa, né? Comunicação restauradora. Sim. Pedir desculpas, você até já trouxe um pouquinho disso antes, né? Quando necessário, se você teve culpa, ou muitas vezes se você não teve. Tem uma pergunta, né, que eu ouvia sempre, que é: você prefere, eu vi Deus falando comigo, né, Renata? Você prefere estar certa, ter razão, ou ser feliz? Ou ter paz na sua casa? Em muitos momentos, mesmo estando certo, a gente vai ter que pedir perdão. A gente vai ter que pedir desculpa. A gente vai ter que sentar para compreender como que o outro entendeu da nossa fala, da nossa postura, né, da nossa forma de funcionar. Hoje eu não estou mais preocupada, né, porque com o que eu falei, mas como ele interpretou a minha fala. Mas como que o que você entendeu? Eu estava querendo te dizer A, B e C, mas se você entendeu D, E e F, tá tudo errado, me perdoe, não foi isso que eu quis dizer. E vamos sentar e vamos, sabe, trazer o assunto, vamos sentar, vamos conversar e vamos trazer o assunto até a gente conseguir se entender, se fazer compreender. O resultado da comunicação consequente, na verdade, é de responsabilidade do comunicador. Às vezes a gente esquece disso. Eu escutei isso da minha chefe e eu trouxe isso para minha vida. Então não é sobre eu estar certa, é sobre o que eu quis dizer e o que ele compreendeu. A conversa é sobre isso, né? Tira o tempo com a sua mulher, tira o tempo com os seus filhos, seja pai, seja esposo, mulher, seja esposa, mas seja mãe. Sabe? Que vocês possam juntos cultivar, né, esse relacionamento amoroso, em nome de Jesus. E para finalizar, você que não faz isso, separa um momento com sua esposa. Eu ouvi falar, eu não lembro mais do psicólogo, ou eu acho que ele era psicólogo, não me recordo mais o nome da pessoa. Ele falava que ele separava uma vez por semana para ter assuntos confrontosos com a sua esposa. E eu apliquei isso no meu casamento. No início do casamento, eu sempre perguntava: olha, eu fiz alguma coisa de errado? Hoje a gente já faz isso e já temos essa micro-conversa, né? Faz parte da rotina. A gente se perguntar: eu fiz alguma coisa? Você está chateada por alguma coisa? Eu fiz alguma coisa? Como meu amor tem que ir? Porque são duas culturas diferentes. São duas culturas. Às vezes, meu amor me falou alguma coisa que para ela é normal, mas para mim eu já me sinto agredido por aquela palavra. E no nosso caso é muito mais complexo, porque a gente vem de um outro relacionamento, né? A gente vem de várias etapas da nossa vida, né? Complexo e fácil ao mesmo tempo. E fácil ao mesmo tempo. E então a gente sempre conversa alguma coisa que a gente não se sentiu bem por uma conversa, alguma palavra. Então, assim, quando a gente recebe aquela palavra, conversamos para quebrarmos aquilo. Porque a pior coisa é ter rancor, guardar. E, enfim. A Bíblia fala sobre a raiz de amargura, né? Acho que o rancor é sobre isso. E uma palavra bíblica que Deus fala muito comigo, né? Há muitos anos atrás, é sobre: não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Ei, você mulher, você homem, não dorme brigado, não dorme sem resolver, não dorme sem compreender o que o cônjuge quis falar, sabe? Sem dizer, expressar os seus sentimentos, sem você conseguir ser ouvida por ele.
Traz para ele como você se sentiu, porque no final das contas é isso que importa. É sobre como eu me sinto com o que Jorge traz, sobre como Jorge se sente daquilo que eu trago para ele. Então, se nós escolhemos estarmos juntos, é para um casamento feliz e firmado na rocha, para que os nossos filhos floresçam nos caminhos do Senhor. É para isso que serve o casamento, para que nós possamos receber de Deus o presente da vida, que é a comunhão no casamento. Verdade. Se vocês gostaram, dá um like. E eu quero pedir algo a vocês. Se vocês gostaram, se fez sentido para você, coloque assim, ó, eu vou mudar. Se fez sentido, se realmente tocou em você, coloque essa palavra aqui no comentário. Compartilha com amigos, com relacionamentos, grupo de família. Faz a sua parte, tá? Muito obrigado.